e assustado, Maria chorando começou a me explicar. Ele não quis ir lá. Poderia ter um ângulo melhor, não foi. Tinha duas bolas em jogo. Eu fui pegar outra bola. Como que ele vai dar jogo com duas bolas? Gol! Vanderlei! Vanderlei! O Fábio tava de costas, o Fábio tava de costas. Repare que Fábio deu as costas para a partida e caminhou em direção ao gol. Quando percebeu um objeto amarelo redondo passando por ele, virou devagar. Tinha duas bolas em jogo. Eu fui pegar outra bola. Como que ele vai dar jogo com duas bolas?